Yeah. Valeu, valeu, muito obrigado pela sua vinda aqui. É um prazer, né? É um prazer e um privilégio, né? Porque ter recebido essa bênção de poder vir transmitir para vocês da melhor forma possível as lições que Jesus nos deixou, né? Porque o nosso objetivo é pegar o Evangelho. Kardec fez esse livro maravilhoso. Todo mundo devia ter um na sua casa, entendeu? Porque por mais que a gente não leia o Evangelho, é porque não precisou. Na hora que a coisa apertar mesmo, que o calo dói, que a gente não consegue pisar no chão, pega o Evangelho, faz uma oração, abre ele ao acaso, ele vai falar com vocês. Aconteceu uma nessa sexta-feira, eu faço o Evangelho sexta-feira à noite, que é para ter o fim de semana protegido. E a minha mulher tinha ido para São Paulo, passar a semana lá, foi acompanhar a irmã dela na cirurgia e nós ficamos afastados da semana. E a gente não é muito de ficar falando. Tudo bem, isso aí. Quando chegou na sexta-feira de noite, preparei meu Evangelho lá, fiz a minha oração para ir abrir a lição. E caiu uma lição chamada Beneficência. Uma lição maravilhosa, pregando o altruísmo, para você cuidar do próximo. E eu estava meio com ciúmes, porque ela estava lá já uma semana cuidando da irmã dela e eu sozinho aqui. E li a Beneficência e falei assim, nossa, como eu sou ignorante, né? Como eu sou orgulhoso. E aí fiz o Evangelho, agradeci, fui dormir. Quando chegou no dia seguinte de manhã, ela me manda um WhatsApp. Olha, fizemos o Evangelho aqui também no hospital, caiu a lição da Beneficência. Para vocês terem uma ideia da loucura que é a parte espiritual conosco. Mandou a mesma lição que nós estudaríamos juntos aqui em casa, mandou para mim e caiu para ela lá no hospital, no 9 de julho, caiu a mesma lição. Ou seja, o Evangelho, ele responde por encomenda para a gente. Você pediu, você está com uma dificuldade, faz uma oração, pega o Evangelho, abre ele ao acaso, você vai falar, puxa, não é possível. Ele responde, é como se você conversasse e os Espíritos te mandassem a solução. Bom, a lição de hoje é o capítulo 12. Você vê que nós já evoluímos um pouco, já estamos no 12. E esse título é muito maluco, uma ideia muito importante. Amai aos vossos inimigos, né? Então, quando a gente lê e fala amai aos vossos inimigos, né? É duro, né? A gente para amar o próximo já é difícil, né? Imagina amar o inimigo. E aí ele faz a primeira colocação dele, ele põe pagar o mal com o bem, né? Eu vou ler para vocês esse trechinho que é o seguinte. Tendes ouvido o que foi dito. Amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filho de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo, que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino de Deus. E depois ele complementa assim. E se vós amais somente os que vos amam, que merecimento é que vós tereis? Pois os pecadores também amam os pecadores. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto também fazem os pecadores. E se emprestardes somente àqueles a quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Você vê que é verdade, né? Porque
não chove só em cima dos bolsos, chove em cima de todo mundo, né? E todo mundo recebe o bem, mesmo a pessoa má, ela também tem privilégios. Ela recebe um filho, entendeu? Ela tem uma família, todo mundo recebe o bem. Mesmo aquele filho ingrato, né? A gente quando tem um filho que é ingrato, você vê que você ama ele de qualquer jeito, não tem, você fica bravo, você briga, daqui a pouco ele chegou para lá, chegou para você, chamou, você já chega lá e já perdoa tudo. Então é isso, só perdoar filho é fácil, né? Perdoar pai é fácil, mulher, irmão, né? Isso tudo é fácil. Mas perdoar os inimigos, o que ele quis dizer quando ele fala perdoar os inimigos, é o seguinte, é que o amor ao próximo é o princípio de toda a nossa fraternidade cristã. Porque Jesus, a única lei do mandamento dele, depois de você amar o Pai acima de tudo, é amar o próximo como a si mesmo. Então veja bem, ele só pediu isso para a gente, ele não falou, não faz isso, não faz aquilo. Ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo, só esses dois. Então amar o próximo, o que isso quer dizer? É a caridade. Como que nós vamos espalhar o nosso amor ao próximo, além da barreira da nossa família? Porque amar a família é fácil, chega lá, abraça, beija, o filho, os grandes amigos que você encontra, é ótimo você abraçar um amigo que você está com saudade, não é? Agora, e como é que nós vamos fazer para sair desse casulo, daqueles que são os nossos protegidos, que a gente ama para nós outros? É através da caridade. É a gente tentando ajudar aqueles que realmente precisam. Eu estava comentando hoje com o Leonardo, ali nós estamos falando a respeito de tudo que aconteceu, e a gente teve um exemplo de fraternidade, de amor ao próximo, nessa dificuldade que nós passamos aqui no litoral, que todo mundo manifestou, foi uma coisa impressionante. Todo mundo ajudou todo mundo. Houve um esforço coletivo de auxílio ao próximo maravilhoso, que ajudou muitas pessoas a superarem as dificuldades que elas enfrentaram. Porque parece que não, mas quando a gente está meio perdido, se alguém te dá a mão e te levanta, ajuda muito, entendeu? E nessa dificuldade por que passaram os nossos irmãos, todo mundo ajudou. Foi uma coisa assim que a gente nem acreditava, vinha ajuda de tudo que era lado. Foi uma coisa maravilhosa. Então esse é o amor do próximo, que não é aquele que está restrito aos nossos familiares, aos nossos amigos. Mas e aos inimigos? Quando eles escreveram no Evangelho amar ao próximo como a si mesmo, é gostoso porque a gente acha válido. Mas quando ele escreveu amai aos vossos inimigos, eles mesmo corrigem aqui embaixo no Evangelho, dizendo o seguinte: é impossível você amar um inimigo como você ama um amigo. Ou você tem uma pessoa querida tua, você tem um amor especial. Você não consegue ter esse amor por uma pessoa que você sabe que é teu inimigo, que você tem dificuldade de relacionamento com a pessoa. Então o que ele quis dizer, a gente usou a palavra amai, os espíritos que escreveram o Evangelho, talvez pela ignorância do nosso vocabulário, entendeu? Porque é lógico que o amor é uma questão de energia. A energia que a gente emana, todos nós somos feitos de energia, né? Nós somos vida-fonte. Está todo mundo aqui se movimentando em energia. Então cada um de nós emite uma energia. Então tem pessoas que você vê, que você encontra, você fala: oh, meu amigo, que prazer, você tem aquela alegria de ver. O que é isso? Uma energia semelhante. Ele está na mesma conexão que você. Então você encontra essa pessoa, você tem prazer em encontrar a pessoa. É uma energia que se coaduna com a energia desse próximo que você encontrou. E tem outras pessoas que você encontra, você fala: pelo amor de Deus, olha lá. E você tem aquela dificuldade de se relacionar com a pessoa, porque ela tem uma faixa de energia completamente diferente da sua. Então é você superar essa dificuldade de se relacionar harmonicamente com as pessoas que você tem dificuldade, isso sim é uma provação, é uma dificuldade.
Porque você vai ter que aprender a perdoar os seus inimigos. Porque se você não perdoar a esses inimigos, você também não vai ser perdoado lá pelas coisas ruins que você fez para alguém. Porque veja bem, ninguém passa incólume numa jornada terrestre, ninguém. Alguns erros a gente cometeu. E nessa jornada, talvez esses erros causaram alguns inimigos, né? Porque talvez a gente tenha, até sem perceber, sem ser por tanto mal, mas a gente tenha ofendido alguém, a gente tenha feito uma maldade para alguém, entendeu? E a gente vai ser perdoado, porque Deus perdoa todos. Nós não somos condenados nunca, nós sempre somos perdoados. A gente tem que lembrar isso. O pai não fica escrevendo lá, William aqui, 1234 perdões. Ele não põe quantas vezes ele já me perdoou. Ele só fala, está perdoado. E a gente continua errando, né? Porque a gente é burro, a gente tem dificuldade de fazer o que é fácil. O que é fácil? É você não fazer para o próximo o que você não gostaria que o próximo fizesse para você. Meu Deus, é tão simples, né? E a gente não consegue fazer. Agora, imagine então para esse que você tem uma dificuldade. Esse que tem uma energia conflitante com a sua. Não é? Porque tem pessoas que são mais retraídas. Você encontra pessoas que são expansivas. Então, às vezes, é mais fácil você se comunicar com uma pessoa expansiva, alegre, né? É mais fácil. Está numa corrente vibratória boa. Mas, às vezes, você encontra uma pessoa que está com uma dificuldade, ela está passando um problema sério, tem lá um filho doente em casa, perdeu um ente querido, ela está naquele ambiente de tristeza, ela mesma se colocou numa posição que foi maior do que as forças que ela tinha para carregar, e ela fica deprimida. Aí você vê a pessoa falando, nossa, você quando vai até se comunicar com essa pessoa, você já vai penalizado, porque você quer que a pessoa seja alegre. A gente quer que todo mundo estivesse bem. O prazer nosso qual é? Imagina se todo mundo está feliz. Você conseguisse estar nesse mundo de felicidade, todo mundo em harmonia, todo mundo contente de ver o próximo, todo mundo ajudando um ao outro, com as coisas fluindo harmoniosamente, né? Esse é o nosso objetivo. Então, se a gente não enfrentar então, a dificuldade de perdoar esses inimigos, pelo menos, não dá para amar, mas dá para você passar por cima. Dá para você se dar uma desculpa, falar assim, não, a pessoa está fora de si, ele está sobrecarregado, ele está pressionado, ele teve um problema muito grande, vamos passar por cima, vamos ajudar ele. É pelo menos você não vibrar negatividade para a pessoa. Apesar de você ter alguma razão que te justificasse você não ter amizade com essa pessoa, se você tiver a oportunidade de perdoar, de limpar isso da tua mente, tirar essa negatividade da tua mente, você já está ajudando muito. Por quê? Porque está cheio de criança que tem maldade dentro dela, que ela está lá agindo mal, e às vezes o pai, com aquele amor, com aquele jeitinho, sendo exigente, disciplinando, dando bons exemplos, ele consegue conduzir a criança para o caminho do bem. Ele às vezes está pisando para ir para o caminho do mal, entendeu? Por uma tendência que a gente tem, às vezes, de ser mais atraído pelo mal do que pelo bem. E o pai, às vezes, com o amor que a gente tem pelo filho, consegue pôr o filho no rumo certo. Ué, se a gente consegue corrigir o filho, dar uma chance para ele tentar colocar ele no caminho certo, a gente tem que dar essa chance também para aqueles que a gente coloca como nossos inimigos, entendeu? Porque ele é um ser humano também. Ele é como a gente, ele tem os mesmos erros. E se ele é mais duro por alguma razão, pode ser que ele teve dificuldades maiores que a nossa, entendeu? A gente não sabe. A gente não sabe como foi a nossa vida passada. Você tem lá um problema que você não consegue superar. Bom, mas eu não fiz nada para ter isso aí nessa vida. Ou nessa você não fez, mas será que na outra você não fez? Porque a gente, a partir do momento que a gente aceita que Deus é perfeição absoluta, é o nosso paizão, deu esse planeta para a gente habitar, que não tem coisa mais linda, mais maravilhosa do que o nosso planeta. O planeta, para onde você olha, só tem beleza. É uma coisa exuberante. As coisas que ele botou na natureza para nos servir de alimentos, de frutas, verduras, legumes,
etc., grãos, é de uma quantidade que a gente nem imagina, a gente nem sabe tudo que tem no planeta para a gente, mas tem tudo, tudo maravilhoso. Ora, se esse paizão te perdoa sempre, deu isso tudo para você viver bem, por que nós vamos viver mal porque tem uma rusguinha com alguém? Por quê? Por que nós não vamos passar por cima? A gente tem que passar por cima. Mas a gente tem que passar por cima de uma maneira verdadeira. Passar por cima não é você falar, não, eu vou perdoar, eu perdoo. E depois você encontra o cara e fala, pô, não posso nem olhar para a cara dele, você passa longe. Isso não é perdoar. E se você está se iludindo que você perdoou, você não perdoou nada. Você está com aquele rancor lá dentro, você está com aquela mágoa. Você tem que tirar essa mágoa para fora de você. Você não pode carregar uma mágoa. Por quê? Porque você, carregando essa mágoa, você vai estar dando campo para as energias negativas tomarem conta de você. Porque as energias estão no ar. A gente tem no ar aqui. Estamos nós encarnados aqui, temos todo tipo de gente aqui. Tem gente bem-humorada, gente mais travada, gente mais rude, gente mais leve, magro, gordo, todo jeito nós temos. Como nós temos isso aqui, nós temos também centenas e milhares de irmãos desencarnados que estão aqui na nossa volta, estão aqui dentro da sala conosco e estão na rua aí. Muitos esperando para ver quem eles vão pegar quando a gente chegar lá fora, entendeu? Por quê? Porque eles vêm chamados pela tua vibração. Se você está numa vibração boa, você pode ir num lugar ruim que nada vai te pegar. Você vai lá, agradando, cumprimentando, você vai protegido, você vai abrindo o seu caminho. Mas se você está numa vibração negativa, se você entrar num lugar que tem muita vibração negativa, aquilo é que nem se começa a te jogar bolinho de lama. Você não vê, mas aquilo está grudando em você, está te pegando, e está te sobrecarregando, está tirando o teu equilíbrio emocional. Você começa a ficar mais murcho, mais triste, mais pesado. Então, mas quem que puxou isso? Você. Porque você botou no canal lá que só tem coisa pesada. É como se a gente fosse uma televisão, né? Você pôs num romancinho Mamão com Açúcar, você dá risada, se diverte, vai dormir bem. Você põe num filme de terror lá, de matança, corta a cabeça, você vai dormir e fala, meu Deus, o que eu fui assistir aquilo? É isso, você botou no canal errado, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado para pôr no canal errado, porque o canal errado traz coisa errada para a gente. A gente não vê, mas a gente absorve. A gente é exatamente como um ímã. Ele passa pelo ferro e ele chupa o ferro. Nós somos um magneto tão grande que a gente passa, tem energia negativa ou positiva, a gente está puxando. Qual energia? A que a gente está ligado nela, aquela que a gente está cercado dessa energia. Daí essa lição, quando ele fala para a gente amar os inimigos, ele está pedindo para você tomar cuidado para não se deixar envolver por esse fluido negativo dos inimigos. Porque a gente tem que se proteger. Se você tem uma coisa que é difícil de você superar, você vai ter que trabalhar para superar isso. Você fala assim, não, eu vou ter que pelo menos cumprimentar essa pessoa. E aí ele fala, depois desse capítulo que ele manda você pagar o mal com o bem, que é esse que a gente leu, ele fala em seguida do outro que é o seguinte, os inimigos desencarnados. Porque a gente pensa que inimigo é só aquele que tem aqui, que fala assim, eu te dou um soco, uma coisa assim. Não, esse é um inimigo bom, porque você está vendo. O que você está vendo, pelo menos pode fugir, pode se esquivar, você pode se defender. E o que você não está vendo? Esse que está aqui do lado, aqui falando na minha orelha, faz isso, faz aquilo. Eu falo, não quero fazer. Ele fala, faz. Ele fica te tentando, entendeu? Por quê? Porque os espíritos desencarnados, às vezes, de uma encarnação anterior a essa nossa, você deixou lá um desafeto. Você fez mal sem querer a uma pessoa, aconteceu lá um drama e você acabou tirando a vida de alguém, ou provocou um suicídio, ou fez um desfalque, você fez alguma coisa que você magoou, gente. E essas pessoas, às vezes, não estão aqui nessa jornada conosco.
Eles não conseguiram autorização para vir nesse espaço que nós estamos aqui. Mas ele está nos acompanhando. Ele não esqueceu da gente, não. Porque se ele é inimigo, ele fica com aquela negatividade contra a gente. E ele fica inventando aquela negatividade, ele fica te acompanhando, porque o que acontece aqui? É como na matéria também. Se você tem um inimigo que é um cara forte, ele, qualquer coisa, ele vem para cima de você. Porque ele sabe que ele pode te subjugar com a força dele. Por isso que o homem bate tanto em mulher, né? Ele vê aquela coisa frava e papai bate na frente. Como é que ela vai se defender? É a covardia espelhada, mas muita gente faz isso. É comum, né? Não tem um dia que você não receba uma notícia de uma mulher que foi espancada, foi agredida, que é a covardia total. Mas o que é isso? É o espírito que é forte, pega o outro espírito que é fraco, fisicamente, e se aproveita dessa vantagem e não respeita ele, passa por cima dele. Então esse é o pior inimigo, porque ele vai e abusa da força física dele. Mas pior que esse é aquele que é um franzino, frágil, e é mau. Então como é que ele se vinga do inimigo dele? Ele segue aquela pessoa, ele vai estudar aquela pessoa, ele vai vendo os pontos fracos daquela pessoa, ele começa a agir ocultamente, porque como ele não pode enfrentar abertamente, ele age vilipendiando, ele age tentando criar uma armadilha para essa pessoa, tentando ela cometer um erro para ele se vingar dela, sem aparecer, entendeu? Ele provoca uma situação para tentar pôr aquele inimigo dele numa situação que ele fica feliz de ver o cara sofrendo. Esse é o inimigo mais perigoso. Por quê? Porque ele sai, espalha calúnia, ele vai num lugar lá que você é querido, que você é bonzinho, que todo mundo gosta de você, chega lá e fala assim, ó, sabe aquele cara? Aquele cara não pode confiar nele. Ele abusou de uma menina de 8 anos. Você não sabia? É verdade. E o cara solta uma calúnia. Ó, aquele cara lá, o cara roubou na firma que ele trabalhava, foi posto na rua porque se apropriou do dinheiro. Aquele cara é um canalha. E aí ele sai espalhando mentiras da pessoa que ele quer se vingar, entendeu? E aí o inocente chega lá, todo contente, no meio dos amigos, vai cumprimentando, ele vê que todo mundo se afasta dele, ninguém cumprimenta ele. Pô, mas ontem aqui eles me abraçaram, agora o cara não quer nem falar comigo. Porque às vezes a pessoa, quando é sugestionada de uma maldade, ela nem dá a chance do outro se defender, ela já elimina a pessoa. E aí esse é o pior inimigo, é aquele que haja escondido, é aquele que age na surdina, que ele te prejudica sem você ver, você não tem como se defender, entendeu? Não? Esse é o pior inimigo. Muito pior do que aquele que vem frente a frente, esse que te agride, que não faz mal, você toma uma burdoada lá e depois já passa. Mas esse pode estragar a sua vida. É aquele que usa do quê? Calúnia, maledicência, entendeu? Que pega essas energias negativas e espalha contra a pessoa. Então esses inimigos são sempre obsediados por obsessores vingativos, que vem aquele camarada ligado no canal deles, fala, é isso aí, vamos ajudar ele. E aí eles vêm com um monte de ideia negativa e vão pondo na cabeça daquela pessoa. E ela sai espalhando aquela negatividade por todos os lugares que ela vai. Então qual é o nosso cuidado? Nosso cuidado é o seguinte: praga de urubu magro não mata cavalo gordo. É você estar protegido, entendeu? É você estar ligado com Deus. Eu estou dizendo isso porque uma vez nós chegamos na minha casa, e meu pai, eu tinha uns 8 anos de idade, nunca me esqueci disso. E a gente chegou em casa lá, a gente estava chegando da Praia Grande, a gente ia em algum lugar passar o fim de semana. Quando a gente entrou em casa, tinha um bonequinho de terno lá, meu pai sempre usava terno, e todo cheio de espetinho no peito, assim. Era um bonequinho numa cúmula lá na escada. Aí meu pai chegou, viu aquilo, ela pegou no negócio e jogou no terreno baldio. Minha mãe falou, mas Sander, você... Nena, praga de urubu magro não mata cavalo gordo, esquece. Quer dizer, ele nem pegou. Aquilo para ele foi nada. Aquilo, você entendeu? Agora o outro viu, pelo amor de Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus, não pega nisso, meu Deus do céu. Entendeu, mano?
Por quê? Porque você não está com confiança em você. Se você estiver de bem, se você estiver ligado no bem, com os seus espíritos protetores, você passa por cima de tudo. Pode fazer a praga que quiser, que bate e vai embora. Não te pega. Tem que estar blindado, né? Você está blindado, exatamente. Você está totalmente protegido. Por isso que a gente tem que estar ligado com o nosso mentor. Porque a sabedoria divina, imagina, a gente dá um guarda-costa permanente. O cara está aqui 24 horas por dia aguentando a gente. Pô, se nós vamos te aguentar 24 horas por dia, nem eu me aguentaria. Né? Imagina um mentor, coitado, aqui todo dia ali, né? Passando por cima, te ajudando, falando, não faz isso, você errou, pelo amor de Deus, para de fazer isso. E você ali, cometendo os erros de sempre. Então você imagina, a gente tem esse guarda-costas, o cara botou aqui à nossa disposição. Ah, mas ele não está, eu não ouço ele. Você não precisa ouvir, ele te intui. Se você faz a sua oração e pede que ele te acompanhe e te oriente por todo dia, você pensa que não. Mas ele vai estar ali o tempo inteiro te falando assim, não faz isso, faz aquilo. Ele está te tirando de coisas que talvez fossem te complicar, entendeu? Ele fala o tempo inteiro com você, ele dá conselho, ele fala para você não fazer isso. Você vai beber a segunda caipirinha e fala, chega, uma só já deu, não bebe a segunda, você vai ficar bêbado, vai falar besteira. E você fala, imagina, nossa, caipirinha não é nada, fica loucão. Aí dá um chute, quebra o ferro, entendeu? Eu te avisei, tá vendo? Você não me ouve. Então essa é a dificuldade do mentor com a gente. A gente é muito teimoso, né? A gente não quer palpite de ninguém, né? Você pode ver, um pai fala para o filho uma coisa, ele fala assim, meu filho, faz isso aqui do lado esquerdo, ele vai para a direita. Ah, ele não vai para a esquerda de jeito nenhum, meu pai que falou, eu vou para o contrário. É assim, porque eles não ouvem. Como nós temos dificuldade de ouvir o nosso mentor. Ele está nos intuindo o tempo inteiro, falando, e a gente não dá bola. Se a gente aprendesse a ficar conectado com o mentor, ficar conectado com as forças do bem, porque elas estão aqui, falando, a mal eu não quero, eu só quero a do bem. Se você conseguir ligar essa força do bem na tua voz, imaginou que vida boa que você vai ter? A gente já tem, a gente errando pra caramba, a gente já tem uma vida boa, não é? Como o Leonardo nos ensina, muito melhor que eu mereço. A gente já tem vida boa. Agora imagina se ainda conseguir usar a proteção do mentor e dos espíritos do bem que estão aí para nos ajudar. Então o papel esse nosso do Evangelho, cada vez que eles vão nos dando uma lição, é para nos dar maneiras de como a gente pode melhorar a nossa vida em relação a dificuldades que a gente atravessa. Né? Porque quem que não tem um cara que você criou uma inimizade sem querer? Todo mundo já teve. Firmas e amigos que estavam juntos dia e noite, de repente o cara não pode nem ver esse amigo mais. Você não quer nunca mais falar com ele. Acontece. Então eles estão nos orientando para que isso não aconteça. Para que se não dá mais para você ficar de bem, não precisa ficar de mal. É o casamento. Você casou com uma pessoa que você amava, que você era mais linda, que você era capaz de morrer por ela, aquela paixão, aquela coisa, aquele amor, você faz tudo. Mas de repente você não separa dela, o cara não quer bater na mulher, o cara não quer botar ela para a rua, não quer nunca mais ver ela, e acontece. E não é pouco não, acontece de montão aí. O percentual de gente que tem essa mudança é incrível, é inacreditável. Por quê? Porque a gente é muito orgulhoso, a gente sempre acha que a gente que está certo, a gente é vaidoso, quem manda aqui sou eu, obedece quem tem juízo, entendeu? Então o cara quer tudo do jeito dele, ele esquece que na vida a gente tem que estar de acordo com a vida. A vida, ela bota música para tocar, você tem que dançar lá. Se você não gosta, já Deus, se adapta. Porque a vida é a vida, você tem que atravessar a vida, a gente tem que superar essa vida, a gente tem que sair daqui dentro. A gente tem que sair muito melhor que a gente chegou. E assim como a gente tem progresso de vida material, tipo, a gente aprendeu mais, a gente se desenvolveu, a gente ficou mais sabido, a gente conseguiu constituir um lar, a gente conseguiu ter um negócio, um trabalho agradável, uma coisa, isso é parte material. A gente tem progresso na vida. Todo mundo olha e fala, puxa, ontem era muito pior do que hoje. Hoje a minha vida é muito melhor do que foi ontem.
A maioria de nós, se você analisar conscientemente o teu passado, você vê que hoje está muito mais fácil do que era ontem. Ontem era muito mais difícil. Então a gente melhorou. Ora, se a gente melhorou de vida, por que a gente não melhora moralmente? Por que a gente não consegue fazer o que a gente gostaria que os outros fizessem com a gente? Esse pouquinho de diferença que Jesus está nos pedindo, que as forças espirituais estão nos pedindo, porque não é Jesus, é Deus, é a vibração imantada na terra inteira. Ela quer que a gente seja feliz, ela quer que a gente seja alegre, ela quer que a gente aproveite, tudo no bom sentido, porque tudo que você fizer no bom sentido é para a gente mesmo que Deus preparou tudo isso. Esse espetáculo que está na nossa volta é para a gente faz parte dele. Então é importante como que a gente vai chegar lá. Aí ele fala aqui na lição, ele dá mais um exemplo de altruísmo, que ele diz assim: se alguém te ferir na face direita, dá para ele a esquerda. Todo mundo conhece essa lição, né? E essa lição é bonita porque ela não fala só isso, ele fala mais, ele fala assim: se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E se quiserem te levar em juízo e tirar-te a túnica, tira também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais 2000. Ou seja, ele está te estimulando, a mesma pessoa errando, você está junto para você passar por ela. Porque se você se acha uma pessoa do bem, se você acha que você é uma pessoa que está evoluindo, que você está melhor do que você era, se chegar uma aprovação que você tem que passar por cima dela, você vai ter que passar. Porque é muito mais fácil a gente revidar do que passar por cima. O cara fala, mas o cara me agrediu. Pô, é muito mais fácil você revidar uma agressão do que você falar assim, não, ele me agrediu porque ele está fora de si e se desculpar. É quase impossível, né? Você fala, não, você não faz isso. Você não é um frouxo. Aí já entra outra coisa, não, eu sou frouxo, eu tenho que reagir, o cara já é macho, né? Imagina se eu vou aturar um desaforo de alguém. É isso. Aí entra o quê? O orgulho, o machismo, a vaidade. Porque geralmente a gente revida para isso. É uma defesa. É para dizer, não, eu sou mais forte que ele. É onde entra o forte físico e o forte é aquele que vai por baixo, na mentirinha, e vai te criando um buraco que você acaba caindo nele, entendeu? Por quê? Porque você foi para o confronto. E a gente não tem que confrontar ninguém. A gente tem que contornar. A gente tem que superar. A gente não precisa ir de encontro. Você quando tem um buraco, você vai lá entrar no buraco. Eu posso pular ele. Não, mas isso aqui é muito grande. Eu posso pular e cair lá e me arrebentar todo. Então você vai fazer o quê? Ele dá a volta. E passa. É isso. Estou com uma dificuldade. Pô, vai lá conversar. Tenta esclarecer o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo, vamos saber. Às vezes é uma coisa super séria, a gente não está... Imagina, eu tenho o peito de querer achar ruim que a minha mulher está lá fazendo uma cirurgia na coluna seríssima, que podia ter consequências, e eu de egoísta, porque ela não está aqui para me fazer meu almoço, me arrumar minha cama. Sacanagem, né? É querer demais, ela ser egoísta, não é? Então, mas a gente é. Eu já estava lá meio bravo, ligava, nem respondia, quer dizer, você imagina que ridículo, né? Não, estou dizendo para ver como a gente é bobo, porque a gente, na verdade, a gente é bobo. As coisas que a gente faz de erro é tão infantil, é tão ridículo, que é aquela história, se a gente se visse, conseguisse olhar e falar assim, eu não acredito que você está fazendo isso. E a gente mesmo não acreditaria, entendeu? E a gente faz. A gente faz cada besteira, cada erro, né? Então é isso. A gente tem que aprender. Então ele diz aqui, dá outra cara, carrega mais 1000 passos, quer dizer, para você superar essas dificuldades. Aí ele fala de uma coisa que é a pior coisa que existe entre nós, é a vingança. É uma armadilha na nossa vida que cria traumas que a gente carrega às vezes encarnações. Não é que carrega numa encarnação, algumas encarnações às vezes. Você faz uma coisa que não vou nem imaginar o que você fez de tão errado, mas você pode fazer um crime, né? Você pode
matar uma criança de maldade para atingir uma outra pessoa, isso você cria uma dívida que você vai carregar isso por muitas vidas, porque o resgate é muito difícil, porque para você pagar essa dívida da vingança, você tem que convencer o outro que você agora ama ele. E como que você vai convencer o inimigo que sabe lá o que você fez, que agora você ama ele? Agora eu sou outra pessoa. Que outra pessoa o quê? Você é você mesmo, eu te conheço. Vem com essa conversa para cima de mim, comigo não, não senhor, para fora. Então é isso. A dificuldade de você tirar um obsessor de você, por que existe o acolhimento na casa espírita? Porque às vezes você está com uma coisa te incomodando, que você não sabe o que é, e é um obsessor. É um espírito vingativo, que se aproveitou de uma fraqueza tua, se aproveitou do momento que você descuidou da tua vigilância, que você se desligou do teu mentor individual, que você baixou o padrão, que você cometeu uma besteira, e ele vem e gruda em você. Ele gruda em você e começa a te influenciar. E tudo que o espírito vingativo, obsessor, te influencia é negativo. Ele só vem para te prejudicar. E como que você se livra dele? Fazendo o Evangelho, lendo o Evangelho. Por quê? Porque você lendo o Evangelho, você atraiu o teu mentor, o teu anjo da guarda. Você, com a mente ligada no Evangelho e com o anjo da guarda do lado, pode vir um obsessor que quiser que não te pegue, ele não deixa chegar em você. Entendeu, mano? O teu anjo da guarda afasta o obsessor. A tua conduta através do Evangelho afasta o obsessor. Então, veja bem, mais uma vantagem para você agir no bem. Porque você não deixa que os obsessores que você não vê, que são espíritos ignorantes ainda, venham te prejudicar. Então, veja quanta arma você tem. Né? A gente tem o anjo da guarda, a gente tem o Evangelho, a gente tem as parábolas. Cada vez que eu venho aqui fazer uma palestra, eu conto a história, mas se você filtrando mesmo, eu só falo o seguinte: faz para o próximo o que você queria que o próximo te fizesse. Essa é a maior defesa para cada um. Quer carinho? Faz carinho. Quer amor? Dá amor. Né? Quer atenção? Dá atenção. É isso. É só fazer o que você quer receber. Agora, eu vou ficar aqui fazendo carinho, ficar dando amor? Eu não, você está bolhão, isso não tem nada a ver, tá? Porque a gente é burro, a gente tem uma burrice, a gente confunde a benevolência com outra coisa, com fraqueza. Não, se eu começar a mimar muito, isso aqui não vai dar certo, a pessoa vai abusar de mim, entendeu? A gente sempre se dá uma desculpa para sair fora da benevolência. E ela é importantíssima, a gente precisa viver nela. A gente precisa dar para receber. É parte do Pai Nosso. Bem, Jesus não ia dar uma lição para todo mundo falar todo dia, 2, 3 vezes por dia, que tivesse errado. Né? Pede perdão, mas para você pedir perdão, você tem que perdoar. Para receber amor, você tem que amar. Para você receber, você tem que dar. Então está tudo escrito, está tudo ensinado, está tudo à nossa disposição. Então é muito importante que a gente, depois ele vai falar do ódio, que o ódio é uma coisa igual à vingança, é igual às negatividades, porque o ódio é uma coisa que a gente alimenta quando a gente se sente inferiorizado. O ódio é uma coisa que briga com o nosso orgulho. Às vezes a gente é muito orgulhoso, acontece uma coisa que te obriga a você se humilhar, e a gente fica com ódio, fala, não, eu não posso me sujeitar a isso. É uma revolta íntima, uma dificuldade para aceitar o que a vida te coloca no caminho. Então a gente logo se rebela, a gente tem essa tendência de ter o ódio que não vai te levar a nada, só vai te atrapalhar. Todos esses pensamentos negativos não trazem lucro para ninguém. E depois ele acaba com o duelo, que não existe mais, mas o duelo continua existindo no sentido de que a disputa para conseguir as coisas. Que a gente não precisa disputar nada com ninguém, a gente tem que conquistar junto. A conquista é junto. O planeta, para ele sair
da área que nós somos hoje, de provas e expiação, e para a gente ir fazer o nosso planeta ser um planeta de regeneração, aonde então todos os espíritos do mal vão ser expurgados. Como é que eles vão ser expurgados? Não vão nascer mais aqui. Você quer continuar no mal? Vai nascer lá em Júpiter. Lá só tem gente do mal. Aqui só vai nascer gente do bem. Mas para isso acontecer, tem que estar todo mundo em uníssono. Todo mundo tem que estar na vibração do bem. Enquanto tiver um irmão nosso que estiver no mal, não acontece a transformação da Terra. Então é isso, minha gente. Vamos dar a mão um para o outro, entendeu? Vamos ajudar o nosso irmão, que você vê às vezes que está atravessando uma dificuldade. Vamos tentar realmente amar o próximo. Vamos tentar ser gentil, sabe? Vamos ser amoroso, vamos ser carinhoso, vamos ser tolerante, vamos tentar perdoar, entendeu? Vamos fazer força na nossa reforma íntima. Vamos ajudar ela. A gente tem que fazer a nossa parte. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.